Bom, pessoal, acho que vamos poder começar. Só para organizar a aula de hoje, então eu vou fazer em duas partes, né? Eu vou só encerrar a questão da energia mecânica, né? Ainda vou fazer alguns exercícios sobre a dinâmica a partir da conservação da energia mecânica, fazer mais uns dois ou três exercícios finais de aplicação, e aí a gente vai entrar na nova área, que é as oscilações lineares, né? E depois a gente vai fazer oscilações não lineares, mas basicamente oscilações lineares a gente está expandindo então o potencial ou a expressão da força, né, em torno de um ponto de equilíbrio estável, né, e a gente vai mostrar que em torno desse ponto de equilíbrio estável, basicamente o sistema se comporta no campo conservativo como se fosse sujeito a uma força elástica, né, que é linear à distância. Então a gente vai fazer análise da solução da equação de movimento para o oscilador harmônico unidimensional, no caso 1D, né? E depois a gente vai generalizar o conceito de oscilação linear para o caso 2D, no plano, né? Vamos ver, então, tanto o oscilador isotrópico quanto o anisotrópico. Então, só para encerrar um pouquinho a questão do que a gente estava vendo na aula passada, a gente está discutindo um pouco sobre a classificação dos pontos de equilíbrio, né, como sendo estáveis, instáveis e neutros, né? A gente mostrou na aula passada que os pontos de equilíbrio instável e estável são pontos de máximo e mínimo da função energia potencial, e a gente não fez nenhum exemplo de ponto de equilíbrio neutro, né? Então, para dar um exemplo de ponto de equilíbrio neutro ou equilíbrio neutro, né? Eu tenho esse gráfico da função energia potencial com termos de x, né? Então, é um campo de força que depende de x desta forma, tá? Que a sua energia potencial tem esse comportamento. Consigo ver aqui, claro, tem um ponto aqui x0 que separa duas regiões espaciais, a direita e a esquerda de x0, e eu vejo que a função energia potencial, basicamente, ela é uma constante, né? Ela é zero, né? A função energia potencial é zero para qualquer x à esquerda de x0, e ela vale 1, ou seja, é uma constante positiva para a direita, para posições à direita de x0. A gente vê claramente que em qualquer uma dessas regiões, né, a força associada a esse potencial é nula para qualquer x, né, porque a derivada da u relativa a x é sempre zero, em qualquer um dos casos, né? Também, se a derivada primeira é zero em qualquer um dos casos, também a derivada segunda vai ser zero em qualquer um dos casos. Então, aqui, claramente, eu tenho pontos de equilíbrio neutro, né? No sentido que se a gente não der energia para essa partícula, né? Ou seja, ela está em repouso em qualquer um desses pontos do potencial, né, do espaço, né, sujeito a essa força conservativa, ela vai se manter em repouso, né? De outra maneira, se a gente aplicar uma força, de outra maneira, a energia tiver energia mecânica não nula, por exemplo, se a gente tiver uma energia mecânica que está acima de uma unidade, né? Por exemplo, está acima do gráfico da função energia potencial. O que está acontecendo aqui de uma região para outra, basicamente, se a energia mecânica é maior que a potencial, a gente vai ter, então, energia cinética, né? Constante, significa que a velocidade é uniforme, né? Por exemplo, neste caso aqui, né, a energia cinética vai ser o resultado da diferença entre a energia mecânica e a energia potencial. À esquerda de x0, basicamente, a energia cinética da partícula é exatamente igual à energia mecânica, porque a energia potencial é zero à esquerda de x0. De outra maneira, à direita de x0, a energia cinética é um pouco menor que a esquerda de x0, né, porque a diferença entre E e U é menor, né, e então a gente tem uma diminuição da velocidade, né, instantânea. Mas nos dois casos, nas duas regiões, se a energia mecânica da partícula é positiva definida dessa maneira, o movimento à esquerda e à direita de x0 basicamente é um movimento uniforme. Outro exemplo que eu quero fazer é bem simples, né? A gente analisar os pontos de retorno ou pontos de retorno quando a gente está analisando o campo gravitacional nas proximidades do campo uniforme terrestre gravitacional, né? Então, tem uma partícula ou um corpo, né, que está na superfície da Terra, ela vai ser lançada verticalmente com velocidade v0 para cima, né? O campo gravitacional aqui a gente está assumindo uniforme, né? E a gente aqui está mostrando o sistema de coordenadas, né, onde o eixo dos y, vertical, e o y igual a zero, que é
coincide com o solo, né? A gente mostrou que se a gente usar a posição de referência e o valor da energia potencial na posição de referência, que é o zero, como sendo nulas, a expressão da energia potencial gravitacional em termos de Y tem esta forma, na energia potencial gravitacional para campo uniforme em termos de Y, é mgy. Né? Só com essa expressão a gente consegue determinar os pontos de retorno, né, e o que acontece com a partícula sujeita a esse campo de força conservativo. Só para lembrar, no caso dessa partícula aqui, né, que está sendo lançada verticalmente a partir do solo, a energia mecânica da partícula é positiva definida, né? Lembrando que a energia mecânica é determinada pelas condições iniciais, né? Basicamente, ela é igual à energia cinética inicial, que é 1 meio m v0 ao quadrado, a sua velocidade inicial ao quadrado, mais o valor da energia potencial gravitacional, né? Na condição inicial, que é y igual a zero. É a soma da cinética mais potencial e a energia mecânica, né? Isso nos mostra que a energia mecânica, dadas as condições iniciais, basicamente é a velocidade inicial da partícula, que é 1 meio v0 ao quadrado, isso aqui é positivo definido, né, tranquilamente. Se a gente fizer o gráfico, né, da função energia potencial gravitacional versus as alturas, né, a gente vê que o gráfico é linear, né, a dependência na função energia potencial em y é linear, então o gráfico dela é uma reta partindo da origem, né, a origem significa altura zero, né. E aqui eu estou colocando, então, a representação do valor da energia mecânica, que a gente sabe que é positivo definido, vai ser maior tal qual o maior for o valor da velocidade inicial. Mas, a princípio, é positivo definido, né? Dado o valor da EMEC, a gente já consegue entender qual é que é o comportamento da partícula, né, nesse campo de força. A gente vê que a energia mecânica corta o gráfico da energia potencial apenas em um ponto, né? A gente já mostrou na aula passada que os pontos onde a energia mecânica corta o gráfico da energia potencial, basicamente são os pontos onde a gente tem energia cinética nula, né? Que corresponde a pontos onde a velocidade instantânea é nula, né? Isso nós chamamos de ponto de retorno. Então, nesse caso do campo gravitacional uniforme, a gente só tem um ponto de retorno, né? Que é esse ponto aqui. Inclusive, essa altura correspondente a esse ponto de retorno é a altura máxima, né, de lançamento da partícula a partir do solo, do objeto a partir do solo. Né? A gente vê claramente que à esquerda e à direita dessa altura máxima, nós temos as regiões classicamente permitidas, né? Lembrando, a energia cinética é a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial, a função energia potencial, né? Isso claramente tem que ser positivo definido em mecânica clássica, né? Então, a gente vê que à esquerda, ou para valores menores que a altura máxima, o E é maior que o U, significando que essa região aqui entre 0 e Y máximo, a gente tem região classicamente permitida, e à direita, ou acima, né, alturas maiores que a altura máxima, a gente vai estar entrando numa região classicamente proibida, né, onde a potencial é maior que E, significando que a energia cinética nessa região seria negativa. Né? Bom, a gente pode até calcular quanto é que é a altura máxima usando a definição de ponto de retorno. Né? Se o ponto de retorno corresponde a YM, isso corresponde então à energia cinética zero. A energia cinética zero significa que a energia mecânica é igual à função energia potencial. Então, a energia potencial, que é mgy, é igual a 1 meio mv0 quadrado, no caso de ponto de retorno, né? E aí, solando o y, a gente obtém o ponto de retorno, que é v0 quadrado dividido por 2g, que é a altura máxima em lançamento vertical, que a gente já sabe lá das equações de movimento. Mas aqui eu obtenho o ponto de retorno, ou a altura máxima, a partir da análise, né, da dinâmica da partícula no campo conservativo, analisando apenas a forma funcional da função energia potencial. Lembrando, então, que nesse caso, a partícula está confinada, né, a viver, seu movimento se desenvolve entre a y igual a zero, o solo, e a altura máxima. Né? Ela só pode ir e voltar, né, dentro dessa região física. Né? Aqui eu vou generalizar esse estudo para o caso onde a gente vai analisar a energia potencial gravitacional. Para o caso onde a gente está a uma distância arbitrária do centro da Terra, né? Ou seja, eu não vou me restringir próximo da superfície, mas sim posso estar bem longe da superfície, né? Aí, claro, nesse caso, o campo não é uniforme, né? Ele cai com o inverso do quadrado da distância, né? Então, aqui eu estou representando o planeta Terra, né? Tem massa M maiúsculo, o raio da Terra é RT, e eu tenho uma partícula de prova que está a uma distância R, né? Minúsculo, do centro da Terra, né? Bom,
a interação gravitacional entre essas duas massas, né, é dada pela lei de gravitação universal newtoniana, né? Então, aqui eu estou só representando simplificadamente esse sistema, né? A fonte está sendo considerada como pontual, ou seja, a origem do sistema de coordenadas está coincidindo com a massa-fonte total, que eu estou assumindo pontual, que é a massa M maiúsculo, massa da Terra, né? A massa-fonte, a massa de prova está a uma distância r da origem ou da massa-fonte. Aqui eu já estou representando o vetor radial, que é o R chapéu, que é o vetor unitário na direção radial, que é a direção que une, né, a fonte e a partícula de prova, né? A gente sabe que a força gravitacional, a expressão da força gravitacional, nesse caso, da geral, né? Bom, a força gravitacional, então, a intensidade dela depende do produto das massas, inverso do quadrado da distância entre as massas, né? E a direção e sentido é atrativa, né? A força gravitacional é atrativa, significando que a direção e sentido é dado pelo versor. O negativo do versor é R chapéu, ou seja, a força gravitacional aponta em sentido contrário, né, ao versor R chapéu. Agora eu quero, sabido a expressão geral da força gravitacional em termos da distância radial, está claro que ela é uma força central, né? A intensidade da força gravitacional depende apenas da distância radial. A gente sabe que todas as forças, todos os campos de força central são conservativos, né? Então a gente já sabe que eu posso escrever uma energia potencial associada à função, à força gravitacional, né? O campo de força gravitacional no caso geral. Para isso, para calcular quanto é que é a energia potencial gravitacional no caso geral, a partir da expressão da força no caso geral, eu vou ter que calcular quanto é que é o trabalho, relacionar o trabalho para ir de uma distância de referência até uma distância arbitrária, né? Uma distância radial de referência até uma distância radial arbitrária. Eu vou relacionar o trabalho realizado por esse campo conservativo com o negativo da variação da energia potencial, como a gente mostrou, né? Para calcular o trabalho, eu vou precisar calcular o produto escalar força gravitacional com o vetor dr, né? Aqui, só para lembrar, né? O vetor posição no sistema de coordenadas esférico, que é o sistema de coordenadas conveniente aqui, né? É dado por R chapéu, né? Tem intensidade R, tem módulo R e direção em sentido R chapéu. Essa é a expressão do vetor posição no sistema de coordenadas esférico, né? Nesse caso aqui, eu estou analisando só uma partícula que vai ter movimento radial, né? Se a partícula só tem movimento radial, né, significa que a direção e o sentido do vetor posição não vai mudar, né, com o tempo. Claro, o seu módulo vai mudar, mas a direção e o sentido não vai mudar. Significa que nesse caso particular, onde o movimento é só radial, o versor R chapéu não vai ter dependência temporal. Nesse caso, eu posso calcular quanto é que é dr, né? O vetor dr, basicamente nesse caso, então, o vetor dr é dr R chapéu. É um vetor que tem tamanho dr e direção em sentido dado pelo versor R chapéu. Esse, claro, é o caso particular onde o movimento é apenas radial, né? Lembrando que dr é proporcional à velocidade, né? A velocidade no sistema de coordenadas esférico tem 3 componentes, né? A radial e 2 angulares, né? Mas aqui, como o movimento é apenas radial, o vetor dr, ou o vetor velocidade, vai ter apenas componente radial desta forma. E aí a gente pode calcular, então, o trabalho realizado pelo campo gravitacional geral, né? Para ir de uma distância de referência, que eu vou chamar de RRzão, né? Ou seja, uma distância radial de referência até uma distância radial arbitrária R. Então, o trabalho para ir dessa distância radial de referência até uma distância R arbitrária é dado pela integral de linha ou integral de caminho, né, do produto escalar FG dr, né? Os limites de integração correspondem a distâncias radiais de referência e a arbitrária. Bom, como tanto a força gravitacional quanto o vetor dr são ambos radiais, o produto escalar é apenas o produto, né, das suas componentes radiais. Aqui eu tenho o componente radial da F e o componente radial do vetor dr no produto escalar. Basicamente, então, o trabalho é dado pela integral na distância radial apenas, né? Que é trivial, né? A dependência aqui é 1 sobre r ao quadrado, né? 1 sobre r ao quadrado, a integração é menos 1 sobre r, e aí a gente tem, então, a expressão
do trabalho, né? Claro, ainda tem que substituir os limites de integração, mas o resultado da integral é G, produto das massas, dividido por R, calculado da distância de referência até a distância arbitrária radial. Aqui está o cálculo do trabalho explicitamente, já substitui os limites de integração, né? O primeiro termo cai com 1 sobre R e o segundo termo vai cair, né, com a distância radial de referência. Calculado o trabalho para ir desses dois pontos, né, dessas duas configurações espaciais, a gente vai relacionar esse trabalho com a energia potencial. A gente já mostrou que no caso de campo conservativo, né, o trabalho realizado pela força conservativa está associado com o negativo da variação da energia potencial, né? Que basicamente é a energia potencial na configuração inicial menos a energia potencial na configuração final. No nosso caso, então, o trabalho para ir da distância de referência é RR até uma distância radial arbitrária, é a diferença dessas duas energias potenciais, né? A energia potencial inicial, que é na distância radial de referência, menos a energia potencial numa distância radial arbitrária. A gente pode isolar, né, o de R em termos do trabalho e do valor de referência da energia potencial no ponto de referência, né? A gente mostra, então, que a energia potencial como função da distância radial, no caso geral, né, onde a força gravitacional não é uniforme, né, agora é o caso geral que cai com 1 sobre R ao quadrado, né, é igual ao valor da energia potencial gravitacional calculada na distância radial de referência, né, e claro, o negativo do valor do trabalho, que tem esses dois termos, né, um que depende de R e outro que depende de a distância radial de referência, certo? Lembrando, de novo, como sempre, em definição da energia potencial, a gente tem dois parâmetros arbitrários que têm que ser designados, né? Lembrando, toda vez que a gente está calculando a função energia potencial em termos da configuração espacial, né? Em termos das coordenadas, nós temos que arbitrar duas quantidades, né? A posição de referência ou a configuração de referência, configuração espacial de referência, né? E o valor da energia potencial nessa posição de referência, né? Tá claro que aqui, como no caso do campo gravitacional uniforme, a gente não vai poder escolher a distância radial igual a zero como a, uma distância radial de referência, porque se a gente escolher a distância radial de referência como sendo zero, esse termo aqui vai divergir, né, quando a gente colocar R igual a zero. Então, a gente vai ter que fazer uma outra escolha arbitrária para o valor da distância de referência, de maneira que a função de energia potencial seja finita, né? Não há problemas de divergência. Então, a gente vai ter que escolher outro ponto de referência e não R igual a zero. Né? Lembrando que R de referência igual a zero significa centro da Terra. Né? Por exemplo, a gente pode, para simplificar a expressão, a gente pode escolher a distância radial de referência como sendo no infinito, né? E aí não tem problemas com divergência, né? Então, se a gente colocar a distância radial de referência no infinito, o último termo aqui vai a zero, né? E, obviamente, a gente também tem que escolher aqui o valor da função energia potencial nessa distância de referência é zero, isso é uma arbitrariedade, a gente simplifica a expressão da função energia potencial em termos de R. Então, o último termo, como eu estava comentando, ele vai a zero com essa escolha, e se a gente escolher o valor do potencial no infinito como sendo zero, a expressão da função energia potencial em termos da distância radial, que é a distância entre a massa de prova e o centro da Terra, né, tem essa expressão, né? O de R é menos G, produto das massas, dividido pela distância entre o centro da Terra e a partícula de prova, né? O gráfico da energia potencial é esse daqui, né, em termos de R. Então, aqui eu estou mostrando a energia potencial gravitacional geral em termos da distância radial. Obviamente, eu não vou mostrar quanto é que é o gráfico da energia potencial para distâncias radiais menores que o raio da Terra, porque o comportamento do campo gravitacional dentro da Terra é diferente como fora, né? Então, eu vou começar o meu gráfico da função energia potencial a partir da superfície da Terra, né? A expressão é esta daqui, a partir da superfície, e ela vai, vocês conseguem ver que para qualquer distância radial, o valor da energia potencial gravitacional, da maneira que a gente escolheu o ponto de referência, né? Ou ele está no infinito, os valores da energia potencial gravitacional são todos negativos, né? Com essa escolha
de ponto de referência no infinito, né? A gente consegue ver que para distâncias radiais muito grandes, né, R tendendo ao infinito, a gente vai a zero por baixo, né, por valores negativos do valor da energia potencial. Então, esse é o gráfico da função energia potencial gravitacional, no caso geral, sempre valores negativos indo a zero em R infinito, né? Claro que a gente começa com um campo gravitacional na proximidade da superfície, que vale, né, substituindo o R por o raio da Terra, né, a gente tem o valor de inicial, né, do campo gravitacional ou da função energia potencial. Toda análise qualitativa de movimento no campo gravitacional com a Terra vai poder ser descrito qualitativamente usando esse gráfico aqui, né? Ou seja, as intersecções, né, dos valores da energia mecânica, né, vão nos dar qualitativamente o movimento. Aqui eu quero agora determinar o que a gente chama de velocidade de escape, né? Ou seja, qual é que é a velocidade que uma partícula tem que ter saindo verticalmente na superfície da Terra para que ela saia, né, se desligue do campo gravitacional terrestre. Tá? A gente vai mostrar como é que a gente obtém isso, né? Então, só para lembrar, a energia mecânica, né, associado nesse caso, onde eu tenho uma partícula sendo lançada, né, verticalmente a partir da superfície da Terra, sujeita a um campo gravitacional que agora tem essa dependência radial, no caso mais geral, né? A gente consegue obter, então, energia mecânica pelas condições iniciais, né? Basicamente, a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial. Agora, como a gente está usando a expressão do energia potencial geral, né? A gente vai ter que calcular quanto é que é o valor da energia potencial gravitacional em distância radial igual ao raio da Terra. Né? Então, aqui, essa soma da energia cinética inicial mais a energia potencial inicial vai nos dar a energia mecânica, que vai ser a quantidade conservada. Né? Explicitamente, né? Se a velocidade inicial é V0, a expressão da energia cinética é essa daqui, né? A mesma do caso anterior. E a novidade agora é que agora em distâncias radiais igual ao raio da Terra, que é superfície, né? Saindo da superfície, a energia potencial agora é não nula, né? Vale menos GMM dividido pelo raio da Terra, né? Aqui eu só estou escrevendo o último termo, né? Lembrando que o G, né? A aceleração gravitacional próxima da superfície da Terra pode ser escrito em termos do produto GM dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Então, eu só estou reescrevendo o último termo em termos de G, né? Só para ficar mais claro. E a constante física raio da Terra, né? Agora sim, a gente pode determinar quanto é que é a velocidade de escape, né? Então, a velocidade de escape é a velocidade que a partícula tem que ter para ser desligada do campo gravitacional. A definição de velocidade de escape, né, ela vai ser definida como aquela velocidade onde o ponto de retorno está no infinito. Tá? Como eu fiz no caso do campo gravitacional uniforme, né, toda vez que uma partícula se movimenta no campo gravitacional uniforme, ela tem um ponto de retorno que é finito. Né? Para eu ter uma velocidade de escape, ou seja, uma velocidade tal qual a partícula não volta mais, eu tenho que colocar o meu ponto de retorno no infinito. Porque se eu tenho um ponto de retorno finito, a partícula vai voltar para a superfície da Terra. Então, a velocidade de escape é a velocidade que a partícula tem que ter para que o seu ponto de retorno esteja no infinito, ou seja, que eu não tenha mais pontos de retorno finito, de maneira que a partícula volte para o campo gravitacional. Se o ponto de retorno está no infinito, claro, ela não volta mais, ou seja, ela vai se desligar do campo gravitacional. Bom, como é que eu calculo a velocidade de escape? Eu vou usar basicamente usar a conservação da energia mecânica, né? Nesses dois pontos de interesse que eu quero controlar, né? A energia mecânica na superfície da Terra, que é quando a distância radial é o raio da Terra, e o valor da energia mecânica em R tendendo ao infinito. Né? Eu lembro que os valores da energia mecânica é igual em qualquer configuração espacial. Aqui, então, vou calcular os valores da energia mecânica, lembrando que eu quero que a energia potencial gravitacional, né, ou o ponto de retorno, esteja no infinito. A energia mecânica inicial, né, a gente já calculou agora há pouco ali, ela vai depender da velocidade de saída e do raio da Terra, né, que corresponde à distância radial à superfície. E no infinito, os valores da energia mecânica são bem tranquilos, né? A energia potencial gravitacional no infinito é zero, né? Porque a energia potencial gravitacional cai com 1 sobre E, então para E tendendo ao infinito ela vai a zero. E a energia cinética vai a zero também, né? Lá
no infinito. Lembrando que, enquanto a gente vai aumentando o valor da energia potencial gravitacional, isso vai diminuindo, né, o valor da energia cinética, né, por conservação da EMEC. A energia cinética também, em R tendendo a infinito, também é zero. E aí a gente consegue ver que a gente consegue isolar quanto é que é a velocidade de escape em termos de quantidades físicas, né? A gente consegue mostrar que a velocidade de escape basicamente é a raiz quadrada de 2gm, né, dividido pelo o raio da Terra. Então, a velocidade de escape, basicamente, ela depende da razão massa-raio do objeto fonte do campo gravitacional. Então, aqui eu estou fazendo o caso da Terra, mas a velocidade de escape, essa expressão aqui é geral, ela é basicamente o quadrado da velocidade de escape é 2g multiplicado pela razão massa-raio do objeto fonte do campo gravitacional, que pode ser uma estrela, pode ser um planeta, né? Pode ser um satélite. Se eu souber quanto é que é a distância, a razão massa-raio, eu consigo obter a velocidade de escape para esse objeto, né? No caso da Terra, a gente pode calcular explicitamente, né? Porque a gente conhece o raio, que é 6,410 × 6 metros, né? E o valor de G nas proximidades da superfície, né? A velocidade de escape. Aqui eu só estou escrevendo como eu comentei, né? A quantidade física gm por a raio da Terra ao quadrado, né? M aqui é a massa da Terra. Essa quantidade aqui corresponde aproximadamente, né, ao valor de G. Mas, basicamente, a velocidade de escape na Terra seria raiz quadrada de 2 vezes G, a massa da Terra dividido pelo raio da Terra. Eu estou reescrevendo essas constantes físicas em termos de G e do raio da Terra. E aí eu posso calcular numericamente, né? G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o raio da Terra em metros, como está aqui. Se eu calcular, isso vai dar da ordem de 11,2 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade que uma partícula tem que ter na superfície da Terra num lançamento vertical para que ela não volte mais, né? Que o ponto de retorno esteja no infinito, né? Ou seja, se ela vai ser desligada do campo gravitacional terrestre. Obviamente que aqui é o caso idealizado onde a gente não tem resistência do ar, né? Então, assumindo que apenas a força gravitacional é o campo de força atuando sobre a partícula, a velocidade de escape é 11,2 km por segundo. Para outros objetos, a gente vai ter velocidades de escape diferentes. Na Lua é diferente, Marte vai ser diferente. Tudo vai depender da razão massa-raio do objeto fonte do campo gravitacional, né? Aqui eu só vou fazer só um comentário, né, sobre o buraco negro clássico, né? Buraco negro clássico é um objeto, né, uma massa-fonte gravitacional, onde a velocidade de escape é a velocidade da luz, né? Lembrando que a velocidade da luz é a velocidade limite para qualquer objeto, né, na relatividade especial, né? Então, eu posso pensar um buraco negro clássico é um objeto massivo, né? Que pode ser um planeta, pode ser uma estrela, onde a velocidade de escape é a velocidade limite dos objetos, né? Que é a velocidade da luz. Ou seja, se a velocidade de escape tem que ser a velocidade da luz, né? Nenhuma informação, né? Nenhum sinal sai desse buraco negro clássico, né? A gente pode calcular, inclusive, qual é que é o raio desse buraco negro clássico, né? Que é o chamado raio de Schwarzschild, né? Que a gente obtém o raio a partir da expressão da velocidade de escape, né? A gente pode obter qual é que é o raio desse objeto massivo se a gente colocar como sendo a velocidade de escape a velocidade da luz. Então, a gente consegue mostrar que se eu tenho um buraco negro clássico, o raio de Schwarzschild basicamente é duas vezes gm dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, levar ao quadrado duas vezes. Levar ao quadrado essa expressão e isolar o raio, né, em termos da velocidade de escape igual a C. Certo? Encerro aqui a questão da análise qualitativa do movimento a partir de energia potencial. E agora a gente vai entrar na nova área, que é de oscilações lineares, né? Então, a gente vai mostrar o que é uma oscilação linear, em que condições a gente vai ter oscilações lineares, né? Para que campos físicos a gente vai ter oscilações lineares, e vamos resolver as equações de movimento, tanto no caso unidimensional quanto no caso 2D, né? É o que eu vou fazer hoje aqui. Então, só para lembrar, a gente vai ter oscilações lineares toda vez que eu tenho um campo de força que depender da posição, ou seja, eu tenho um campo conservativo, tal que a sua função energia potencial
dependo das coordenadas e eu tenho um ponto de equilíbrio estável, pelo menos um, né? Certo? Aqui eu vou fazer, claro, o caso unidimensional, depois a gente vai generalizar para o caso 2D, mas eu vou começar com a análise no caso 1D. Então eu tenho um campo gravitacional cuja função energia potencial depende da coordenada x, isso corresponde à força, né, também depender das coordenadas x. E um ponto de equilíbrio estável, né? Ou seja, eu tenho um mínimo, né, um ponto de mínimo da função energia potencial. Eu vou escolher um sistema de coordenadas tal que a origem desse sistema de coordenadas coincida com esse ponto de equilíbrio estável, né? Ou seja, o meu ponto de equilíbrio estável está em x igual a zero. Bom, se eu sei que a força, ela depende, nesse campo de força, depende das coordenadas, da coordenada x, né? Eu vou expandir a expressão da força para esse campo conservativo, né? Em torno desse ponto de equilíbrio. Para isso, a gente vai fazer a série de Taylor da função f de x em torno desse ponto de equilíbrio que está em x igual a zero. Aqui estou escrevendo, né, a expressão da série de Taylor. O primeiro termo é o termo constante, né, que eu estou chamando de f0, que basicamente é o valor da força calculada em x igual a zero, que é o ponto de equilíbrio estável. O termo linear da série de Taylor, né, o coeficiente do termo linear, é a derivada da f relativa a x calculada em x igual a zero. O termo quadrático na série de Taylor, né, tem coeficiente 1 sobre 2 fatorial, a derivada segunda da f calculada em x igual a zero e assim por diante. A série de Taylor da expansão da f em torno do ponto de equilíbrio que está em x igual a zero. Como o x igual a zero é um ponto de equilíbrio, né, a gente sabe que a força num ponto de equilíbrio é nula. Então, esse primeiro termo aqui é zero na expansão em Taylor, né, porque eu tenho um ponto de equilíbrio. E a gente consegue entender que o primeiro termo, o termo dominante, né, na expansão da F, né, da força, em torno do ponto de equilíbrio, é um termo linear. Tá? Então, a gente consegue entender que nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável, qualquer força conservativa, qualquer campo conservativo, nas proximidades desse ponto de equilíbrio estável, tem um comportamento da força que é linear com a distância. Basicamente, a força é tipo elástica, né? Então, nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável, basicamente a gente pode modelar o campo de força, tal complicado como ele seja, mas nas proximidades do ponto de equilíbrio estável, ele se comporta como sendo um campo associado a uma força elástica. Obviamente, essa força elástica a gente pode designar uma rigidez elástica, né? Ou K da mola no sistema massa-mola, mas aqui é a rigidez efetiva, né? Essa rigidez efetiva está claramente associada com o coeficiente aqui do termo linear na série de Taylor, que é o valor da derivada da f relativa a x calculada em x igual a zero. Mas basicamente o que a gente consegue mostrar é que o termo dominante é o termo linear e próximo do ponto de equilíbrio, né, as proximidades do ponto de equilíbrio, basicamente, a gente pode modelar o campo como sendo um campo elástico, né? Um campo de força dado pela lei de Hooke. Né? A rigidez efetiva, né? K, tá claro aqui, tem que ser o negativo da derivada da f relativo a x em x igual a zero. O K aqui, claro, é sempre positivo definido, né? Então, a gente já sabe como é que é o comportamento de partículas sujeito à força elástica, né? Basicamente, o movimento vai ser oscilatório. Eu já vou resolver a equação de movimento, mas a gente já sabe, né, que o movimento vai ser oscilatório. É assim, então, que a gente tem oscilações lineares. As oscilações lineares vão ser as oscilações que são resultado de um campo conservativo nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável associado a esse ponto, a esse campo conservativo, né? Se eu quiser escrever a rigidez efetiva em termos da função energia potencial, lembremos, né, que no caso unidimensional, né, a Fx, né, a componente x da força, é o negativo da derivada da função energia potencial relativa a x. Então, essa expressão do K efetivo pode ser escrita em termos da função energia potencial desta forma, né? O K é basicamente, então, a derivada segunda da U relativo a x, calculada em x igual a zero. Né? Obviamente, isso aqui é positivo, porque no caso de ponto de equilíbrio estável, né, a derivada segunda tem sinal positivo. Né? Mas então aqui eu estou associando quem é a rigidez efetiva em termos da função energia potencial.
Aqui a gente vai determinar qual é que é a solução, né, do movimento de uma partícula sujeito a uma força que é elástica, né? Isso é o oscilador harmônico simples, né? A equação de movimento vai ser resolvida a partir da segunda lei, né? Partindo da lei de força que tem esta forma, né? Lei de Hooke menos Kx. Claro que K aqui não é cada mola, isso aqui é a rigidez efetiva associada ao campo conservativo nas proximidades ali do ponto de equilíbrio estável, né? Bom, a segunda lei aplicada, no caso, no 1D, né? Eu tenho massa vezes aceleração. A aceleração aqui é x2 pontos, né? Igual a força, né? A força aqui depende da distância, né? Da posição. Ela depende da coordenada x, né? Lei de Hooke menos kx, certo? Aqui eu vou dividir ambos os lados pela massa. Eu vou obter esta equação. A razão K sobre M eu vou denotar por ômega zero ao quadrado, onde ômega zero a gente já sabe lá da física 1, né? É a frequência angular de oscilação. Então, a anotação aqui que a razão K sobre M, que está aparecendo aqui na equação de movimento, né? Na segunda lei, né? É o quadrado da velocidade angular de oscilação, né? Se eu usar essa notação, eu consigo obter, então, essa expressão para a segunda lei, né? x2 pontos mais ômega zero ao quadrado x igual a zero. Essa equação que eu obtive, cuja solução vai nos dar o movimento, né, as equações horárias, a equação horária de movimento, ou seja, ela vai nos dar x versus t, né, como é que as posições x variam com o tempo. Basicamente, ela é obtida, a equação de movimento é obtida a partir da solução dessa equação diferencial, né? Essa equação diferencial que eu tenho aqui, que é a equação diferencial do oscilador harmônico simples, né, é uma equação diferencial ordinária, né, de segunda ordem, né, homogênea, né, com coeficientes constantes. Basicamente, essa é a cara da equação diferencial que eu vou ter que resolver. Segunda ordem da derivada, ordinária, porque as derivadas são ordinárias, elas são derivadas em t, né, derivadas ordinárias no tempo. E homogênea, o termo não homogêneo é nulo, né, e os coeficientes, né, aqui, tanto na derivada segunda quanto em x, são constantes. Né? Então, basicamente, esse é o tipo de equação diferencial que eu vou ter que resolver para obter a equação horária de movimento, no caso do oscilador harmônico simples, né? Oscilação linear sem dissipação. Né? A gente já resolveu a equação de movimento para esse tipo de sistema oscilatório, né? Usando conservação da energia mecânica. A gente mostrou já que é um movimento periódico, né? Inclusive as constantes de movimento, as constantes de integração que a gente tem que determinar. Bom, é só lembrar, né, como é que a gente resolve um EDO de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Basicamente é usado o método da equação característica, né? Só para lembrar, né? A solução geral de um EDO de segunda ordem desta forma, né? O x de t, lembrando que x é variável dependente, tempo é a variável independente, né? Se eu tenho um EDO dessa forma, né? A solução geral, né? De um EDO de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes, né? Tem esta cara aqui, né? Basicamente, ele é uma superposição, né? Uma combinação linear, né, de duas exponenciais no tempo, né, onde os parâmetros nessas exponenciais temporais, né, são as raízes da equação característica, né, que eu estou chamando de lambda1 e lambda2. E, obviamente, duas constantes de integração que eu estou chamando de P e dQ. Né? Mas, basicamente, a solução geral de um EDO de segunda ordem depende das raízes da equação característica que é colocada aqui nas exponenciais, né? Nessa combinação linear das exponenciais que dependem do tempo. Como é que a gente obtém as raízes da equação característica? Primeiro a gente tem que montar a equação característica, né? Para cada ordem de derivada, a gente tem uma potência de uma determinada variável, que eu estou chamando a variável lambda para construir a equação característica, né? A EDO é esta daqui, né? Eu tenho, então, segunda ordem de derivada no primeiro termo, isso corresponde à potência quadrática na variável lambda, na equação característica, né? Mais ômega zero ao quadrado, que é uma constante. X é ordem zero de derivada, né? É derivada de ordem zerésima, né? Se é ordem zerésima da ordem da derivada, aqui nós teríamos ordem zero de lambda, né? Lambda da zero é 1, e aí a gente tem a equação característica associada a essa equação diferencial aqui, né? É quadrática em lambda.
Isolamos quanto é que é lambda para obter as raízes dessa equação, né? É um polinomial de segunda ordem, é um polinomial de segunda ordem, né? Lambda 2 igual a menos ômega zero ao quadrado, a gente consegue ver que as raízes da equação característica são distintas e imaginárias, né? A imaginária pura, né? Então, os lambdas, né, solução da equação característica, são mais ou menos i ômega zero. Substituindo essas raízes, né, da equação característica, né? Aqui na solução geral da EDO de segunda ordem, o comportamento é esse daqui, né? Eu tenho uma superposição, uma combinação linear de exponenciais complexas, né? Onde os argumentos dessas exponenciais são ômega zero multiplicado pelo tempo, né? Os que são os produtos das raízes pelo tempo aqui na solução geral da EDO. Se a gente não quiser trabalhar em termos das exponenciais complexas, a gente pode usar a fórmula de Euler, né? E reescrever essas exponenciais complexas em termos de funções trigonométricas, né? A forma de Euler, né, é isso daqui, né? Ena e teta, né, é uma, uma, uma é um número complexo, né, dado fixado teta, né? É um número complexo cuja parte real é cosseno de teta e a parte imaginária é seno de teta na representação cartesiana de números complexos, né? A mesma coisa para ena menos i teta, né? A parte real é cosseno e a parte imaginária é menos seno de teta. Se eu fizer a substituição aqui dessas exponenciais complexas em termos de senos e cossenos, né? Lembrando que o θ aqui no nosso caso é ômega 0t, né? A gente pode escrever, então, a solução da EDO de segunda ordem em termos de funções trigonométricas. Está claro que eu vou ter uma superposição de cossenos e senos, cujo argumento é o ângulo θ, que é ômega 0t. Obviamente, eu vou ter novas constantes de integração. Aqui era P e Q, né? Mas quando eu substituo, né, via fórmula de Euler as exponenciais, eu vou ter novas constantes de integração. Então, aqui a gente já tem a solução da EDO associado ao oscilador livre, né, ao oscilador harmônico simples, né, em termos de funções trigonométricas, funções periódicas, né, cosseno e seno de ômega 0t, com duas constantes, como é o caso de EDO de segunda ordem, né? A gente sempre tem duas constantes a determinar. No caso aqui da física, né, as constantes de movimento, as constantes de integração C e D vão ser obtidas a partir das condições iniciais, né, a posição inicial e a velocidade inicial. Muito bem. Se a gente quiser não trabalhar em termos de duas funções trigonométricas e quisermos, né, trabalhar em termos de uma única função trigonométrica, é possível, né? A gente vai só fazer uma reescrita dessa superposição em termos de uma única função trigonométrica, tá? Então aqui eu vou fazer um exemplo de como é que a gente transforma, né, uma superposição de duas funções trigonométricas em uma função trigonométrica, tá? Então, aqui eu vou considerar uma constante A, né? E vou definir duas razões, né? A razão da constante C sobre A e a razão da constante D sobre A, né? Eu vou assumir, então, que C sobre A é seno de uma constante sigma e a constante D sobre A, ou a razão D sobre A, é cosseno dessa mesma constante sigma, tá? E aí, eu vou reescrever esta equação aqui, tá? O que eu vou fazer? No lado direito, eu vou multiplicar em cima e embaixo por A. Quando eu faço isso, eu vou obter essa expressão para x de t, que é o mesmo caso anterior, né? C cosseno, D seno, só que eu multipliquei em cima e embaixo por A, tá? E vamos finalmente substituir, né, as razões C sobre A e D sobre A em termos de uma única constante, que é a constante sigma, né? Que está sendo calculada em seno e cosseno, né? Então, eu substituo a constante C sobre A como sendo sigma, a razão D sobre A como sendo cosseno dessa mesma constante sigma. Com isso, eu consigo mostrar que x de t tem esta forma aqui, que é um produto de senos e cossenos, né? Uma das funções trigonométricas tem argumento sigma e a outra função trigonométrica tem argumento ômega 0t. A gente pode usar
identidade trigonométrica, né? Porque aqui tem um produto de senos e cossenos, né, e somados, né, eu posso usar essa identidade trigonométrica para compactificar, né, essa expressão. Seno de alfa mais beta é seno de alfa cosseno de beta mais cosseno de alfa seno de beta, que é justamente, né, no lado direito, é justamente esse tipo de expressão, né, seno alfa cosseno beta mais cosseno alfa seno beta. No nosso caso aqui, o alfa aqui é sigma e o beta é ômega 0t, e a gente consegue usando essa identidade trigonométrica, basicamente toda essa tralha que está aqui, esses dois termos, pode ser compactados como o seno da soma de sigma com ômega 0t. E aí, a gente pode escrever, então, a equação de movimento em termos de uma única função trigonométrica, né? Lembrando, eu tenho a constante A, né, multiplicada por uma única função trigonométrica, que é o seno da soma de alfa mais beta, que é ômega 0t mais sigma. Essa é a equação de movimento, horária de movimento, né, em termos de uma única função trigonométrica. Se eu quisesse escrever a equação de movimento em termos do cosseno, também poderia fazer exatamente da mesma forma como eu fiz o caso anterior aqui. Tá? Mas eu vou escrever em termos do seno. De novo, a equação horária tem dois parâmetros, né? Ainda, sempre, né? Porque como eu resolvi um EDO de segunda ordem, eu sempre vou ter dois parâmetros a determinar. Né? No caso aqui, é a amplitude A e o novo parâmetro, que é o sigma, né? Que é a chamada constante de fase do movimento. Mas a equação horária está resolvida. É periódica no tempo com frequência angular ômega zero. As constantes A e sigma, que são as constantes de integração, né? A é a chamada amplitude de oscilação e sigma é a constante de fase, né? A constante de fase do movimento, né? Elas são obtidas a partir das condições iniciais, né? Ou seja, o que são as condições iniciais, né? É a posição calculada em t igual a zero, né? E a velocidade calculada em t igual a zero. A posição em t igual a zero eu vou chamar de x0 e a velocidade em t igual a zero, é a velocidade v0. Essas são as condições iniciais, né? São os valores da posição e da velocidade instantânea da partícula no tempo de referência t igual a zero, no tempo inicial t igual a zero. É a partir dessas condições iniciais que a gente vai obter quanto é que é A e sigma, ou seja, a amplitude e a constante de fase do movimento periódico. Se a gente tem a expressão de x de t, a gente pode calcular a velocidade instantânea, né? Se a gente fizer a derivada temporal da equação horária de movimento, a gente vai obter a velocidade como função do tempo. Aqui o cálculo da velocidade é trivial, né? Porque é o cálculo da derivada temporal da função seno, né? Que vai nos dar cosseno de ômega 0t. Claro, pela regra da cadeia, nós temos um ômega 0 adicional, né? Que é a derivada do argumento do seno, né? Mas a expressão da velocidade em termos do tempo, né? Também é conhecida, também é periódica em função do tempo, né? Ômega 0a, cosseno de ômega 0t mais sigma. O que eu vou fazer agora é determinar quanto é que é A e sigma a partir das condições iniciais, ou seja, eu vou calcular explicitamente quanto é que é A e sigma dada as condições iniciais, né? Então, aqui eu estou calculando explicitamente. Como eu sei a expressão da equação horária, né, que é A seno de ômega 0t mais sigma, eu vou aplicar as condições iniciais, né? X em t igual a zero é x0, x ponto em t igual a zero é v0. Mas x em t igual a zero, x ponto em t igual a zero, eu posso calcular explicitamente, né? Porque eu sei quanto é que é x de t e quanto é que é x ponto de t. Coloco t igual a zero aqui no seno e no cosseno. Quando a gente coloca t igual a zero na velocidade e na posição a gente vai obter, então, em t igual a zero, isto vale, a equação horária, né, em tempo igual a zero, vai valer a seno de sigma. E a velocidade em tempo igual a zero vai ser ômega 0a cosseno de sigma. Né? Isso, claro, tem que ser igual a x0 igual a v0. Combinando essas duas equações aqui, né, ou seja, fazendo a razão x0 sobre v0, ela pode ser escrita, esta razão x0 sobre v0, em termos de sigma. Né? A gente vê que x0 sobre v0 é a seno sigma dividido por a ômega 0 cosseno sigma. A gente consegue mostrar, então, que x0 sobre v0 é tangente de sigma, né? Que é seno de sigma por cosseno de sigma, dividido por ômega 0. E aí, finalmente, a gente consegue mostrar que, das condições iniciais, né, que tangente da constante de fase sigma, que é uma das constantes de movimento, uma das constantes de integração, né, que a gente tem que obter, ela pode ser escrita ou obtida em termos das condições iniciais x0 e v0,
e a velocidade angular de oscilação, né, que é obtida a partir da massa da partícula e do K, né, da constante efetiva, né, elástica, certo? Se a gente quer calcular o sigma, se tangente de sigma é essa constante, se a gente aplicar a arquitangente de ambos os lados dessa equação, a gente obtém que sigma, a constante de fase, é justamente a arquitangente da razão x0 ômega 0 dividido por v0. Ou seja, sigma é obtida a partir das condições iniciais da velocidade angular de oscilação. Só para dar exemplos de quanto é que valem, né, os valores de sigma, dadas as condições iniciais, eu vou fazer um exemplo onde, por exemplo, a partícula parte do repouso, né? Então, em tempo igual a zero, a velocidade inicial da partícula é zero. Tá? Aqui eu vou deixar geral a posição de partida, o x0, né? Eu não sei se ele está à esquerda ou à direita da origem, eu só sei que a velocidade inicial, né, é partindo do repouso no sujeito a uma força a um campo de força que é elástico, né? Bom, se V0 é zero, a gente sabe que a tangente da constante de fase sigma é infinito, né? Porque tangente de sigma é inversamente proporcional a V0. Então, se V0 é zero, eu tenho uma divergência que é infinito, né? Eu posso ter mais ou menos infinito para o valor da tangente, porque o sinal do infinito vai vir do sinal de x0. Lembrando que x0 é a posição medida a partir da origem em tempo igual a zero. O x0 pode ser tanto negativo quanto positivo, né? Positivo à direita da origem, posição inicial, negativo à esquerda da origem, posição inicial. Então, no caso da velocidade inicial c0, a tangente de sigma pode ser tanto mais ou menos infinito. Se a gente lembrar como é que é o comportamento da função tangente, né? A gente sabe que a função tangente, em termos do argumento, né, x, ela tem duas assíntotas, né? Uma que é em π sobre 2, onde ela vai para mais infinito, e outra em menos π sobre 2, onde ela vai para menos infinito, né? Então a gente consegue entender para quais valores de sigma a tangente é mais ou menos infinito. O sigma tem que valer mais ou menos π sobre 2, que são os valores de argumento da tangente, onde ela vale mais ou menos infinito, né? Então a gente já sabe qual é que é a constante de fase, no caso geral, quando a velocidade inicial é nula, né? A x de t é a amplitude seno de ômega 0t mais sigma, mas sigma, se a velocidade é nula, ela vale mais ou menos π sobre 2. O sinal mais ou menos vai depender do sinal do x0, né? Então, por exemplo, se x0 for positivo, então a partícula parte do repouso à direita da origem, a gente sabe que o sinal então do x0 é positivo, e então a nossa sigma vai ser mais π sobre 2, né? Se eu colocar mais π sobre 2, sendo de ômega 0 ter mais π sobre 2, pode ser usando identidade trigonométrica, né? O seno de ômega 0 t mais π sobre 2 pode ser escrito como cosseno de ômega 0 t, e claro, mais a amplitude. Então, no caso de velocidade inicial nula e partindo da posição inicial à direita da origem, a equação horária tem esta forma, né? A cosseno de ômega 0 t. Né? Mas o caso geral é, se eu tenho velocidade inicial nula, a constante de fase sigma necessariamente vai ser mais ou menos π sobre 2. O sinal vai depender do sinal de x0. Agora a gente vai determinamos quanto é que é sigma, né, a partir das condições iniciais. Agora nós vamos determinar quanto é que é A, né, a amplitude, né, A, em termos das condições iniciais. Para fazer isso, a gente vai elevar ao quadrado as condições iniciais, né? A posição em tempo igual a zero ao quadrado é a posição inicial x0 ao quadrado, e a velocidade instantânea em tempo igual a zero ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado os valores de x de t igual a zero e x ponto de t igual a zero, né? Vou elevar ao quadrado essas quantidades, né? Está aqui, né? Eu vou conseguir, né, a partir dos quadrados, né, das condições iniciais, eu vou conseguir obter quanto é que é a constante A, a amplitude de movimento, né? Bom, a gente consegue ver que essa segunda equação, que é a equação para a velocidade inicial, né, eu posso passar o ômega 0 para baixo do V0 aqui. Então, essa equação aqui equivale a esta, né? A razão V0 quadrado sobre ômega 0 quadrado é A2 cosseno ao quadrado de sigma, e a primeira condição inicial nos diz que x0 ao quadrado é A2 seno quadrado de sigma. Se a gente somar, né, essas duas equações aqui, né, somar os lados direitos, né, a gente consegue mostrar que
a soma de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado dividido por ômega 0 ao quadrado, isso é igual a amplitude ao quadrado. Quando eu somo A2 multiplicado por seno quadrado de sigma mais cosseno quadrado de sigma, usando a identidade trigonométrica, isso vai nos dar A2 no lado direito. E aí sim a gente consegue escrever A em termos das condições iniciais, né? A então é raiz quadrada de x0 ao quadrado, que é uma das condições iniciais, né? Mais a razão v0 sobre ômega 0 ao quadrado. Então, de novo, a amplitude de movimento A é escrita em termos das condições iniciais, né? A posição inicial, velocidade inicial e a frequência angular de oscilação, né? Como nesse caso que a gente estava fazendo, onde a velocidade inicial era zero, por exemplo, partimos do repouso, né, em alguma posição inicial x0, a gente vê que a amplitude de movimento associado a uma partícula que parte no campo elástico do repouso, né, necessariamente a gente consegue ver que a amplitude de movimento é o próprio x0, né? O segundo termo aqui dentro da raiz é zero, porque a velocidade inicial é zero, né? E o A basicamente é igual ao x0. E aí a gente consegue já escrever quanto é que é, no caso geral, né, a solução da equação horária de movimento quando x0, claro, é positivo, né? Está à direita da origem, partindo do repouso. A x de t é x0 cosseno de ômega t. Por quê? A gente já mostrou que no caso geral, quando x0 é positivo e velocidade inicial, a constante de fase é mais π sobre 2, então a forma funcional é cosseno de ômega 0t, e basta ainda calcular quanto é que é A. A, nesse caso, é justamente x0. Mas igual, o A e o sigma vão ser obtidos a partir das condições iniciais. Tá? Estou usando alguns exemplos triviais, onde é simples de calcular o valor de A e de sigma. Né? Agora vamos analisar a questão da conservação da EMEC. Né? Claro, a gente já sabe que no sistema sujeito à força elástica, né, efetiva, o sistema é conservativo, né? Ele vai conservar a EMEC, porque a função de energia potencial é função apenas de x, né? Apenas da coordenada, não tem dependência explícita no tempo, então a EMEC é conservada. Vamos calcular agora quanto é que é o valor da EMEC. Para fazer isso, a gente vai precisar saber quanto é que é o valor, né, da energia cinética e da energia potencial elástica em termos do tempo, né? A energia cinética é um meio massa da partícula x, a velocidade ao quadrado, né, o x ponto ao quadrado. A gente acabou de mostrar quanto é que é a expressão da velocidade em termos do tempo, né, a partir da equação horária do movimento, né? A x ponto de t é cossenoidal, né, ômega 0a cosseno de ômega 0t mais sigma, né? Aqui, elevado ao quadrado, né? Então, eu estou aqui escrevendo a energia cinética em termos do tempo explicitamente, né? Onde a dependência de x ponto é cossenoidal em ômega 0t mais sigma, né? Lembrando que o ômega 0 está relacionado, o ômega 0 ao quadrado, né? Ele está relacionado com a rigidez efetiva, né? K e a massa da partícula nesse campo de força, né? Ômega 0 ao quadrado é raiz de K sobre M, né? Então eu só vou reescrever ômega 0 ao quadrado como raiz de K. Como K sobre M, né? Eu consigo escrever explicitamente a expressão da energia cinética em termos de K e da amplitude, né? Então a energia cinética é um meio de K ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega 0t mais sigma, né? Da mesma forma, posso calcular então a energia potencial também, né? A energia potencial é a energia potencial elástica, né? Que depende do quadrado da posição. Mas a posição em termos do tempo, né? O x de t, a gente já sabe, né? É a seno ômega 0t mais sigma, né? Então, elevado ao quadrado é essa expressão, né? Então, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, perdão, pode ser escrita em termos do tempo, substituindo quanto é que é x de t aqui na expressão da energia potencial elástica. A soma da energia cinética mais a energia potencial vai nos dar energia mecânica na oscilação linear, do oscilador harmônico, né? Se a gente somar essas duas expressões, né, do T e do E, do U em termos de T, a gente vai ver que a energia mecânica, obviamente, como a gente já sabe, né, é uma constante, né, independente do tempo. Vejam bem, apesar da energia cinética e da energia potencial serem periódicas no tempo, né, para qualquer tempo durante o movimento, né, a energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial, é independente do tempo, né, vale 1/2 K ao quadrado, né, ou seja, eu posso escrever então a energia mecânica em termos da rigidez efetiva e da amplitude de movimento. Né.
Se eu quero calcular qual é que é o período do movimento oscilatório associado a essa energia potencial, né, eu vou usar as propriedades da periodicidade das funções trigonométricas, né? Então, se eu tenho a posição da partícula em um tempo arbitrário t, né, eu sei que eu vou voltar nesse mesmo ponto, né, x de t, depois que transcorrer um período t maiúsculo, né? Ou seja, a condição do cálculo de quanto é que vale o período é a condição em que a partícula vai voltar para a posição onde ela tinha em t igual a t minúsculo, né? Então, depois de um tempo transcorrido, que é igual ao período de movimento, que é o t maiúsculo, esta condição aqui tem que ser satisfeita, né? Se t maiúsculo é o período, a posição calculada em t e t mais o período tem que ser igual. Se eu escrever explicitamente do lado esquerdo e do lado direito em termos da solução da equação horária, né, onde a forma é senoidal, né, a gente consegue mostrar que esta igualdade aqui tem que ser satisfeita, né? Para isso ser satisfeito, né, lembrando que a função trigonométrica seno tem período 2π, né? Para essas duas expressões serem iguais, né, basta que os argumentos, né, ou seja, os ângulos, né, nas funções seno tenham a sua diferença, né, a diferença entre esses ângulos seja de 2π, que é o período da função trigonométrica, né? Então, se eu fizer a diferença, né, dos dois argumentos, onde o segundo argumento depende do período t, né, eu consigo mostrar que a condição de periodicidade vai nos dar que ômega-t é igual a 2π, ou seja, a diferença entre os ângulos aqui, os argumentos da função seno, vai nos dar ômega0t, e isso é igual a 2π, né? Essa é a condição que satisfaz essa, essa igualdade aqui, né? E com isso a gente consegue obter o período do movimento como sendo 2π sobre ômega zero, né? Onde o ômega zero é a frequência angular de movimento. Lembrando que o ômega zero ao quadrado está relacionado com a razão K sobre M. Então a gente pode também escrever o período de movimento em termos do K e da massa da partícula, né? Mas é 2π sobre ômega zero. Onde o ômega zero é a frequência angular, né? Lembrando que a frequência, né, de oscilação é o inverso do período, né? Isso pode ser escrito em termos de ômega zero dividido por 2π. Uma coisa importante aqui é que o período de movimento do oscilador livre, do movimento harmônico aqui, simples, né? Ele não depende da amplitude, tá? Ela depende apenas das propriedades da rigidez elástica e da massa. Não depende explicitamente da amplitude, nem das condições iniciais, né, de partida. Não depende de x0, por exemplo, que é a amplitude original, né? Ou seja, esse tipo de sistema periódico, onde o período não depende da amplitude, é chamado sistema isócrono, né? Isócrono porque ele não depende, né, da amplitude. Ele é uma constante independente da amplitude, né? Quando a gente for ver os osciladores não lineares, né? Em geral, os osciladores não lineares, por exemplo, o pêndulo, né? Ou o pêndulo rígido, né? Pêndulo físico, né? Eles vão depender da amplitude, o período vai depender da amplitude e vai deixar de ser sistema isócrono, né? Mas no caso do oscilador harmônico simples, né, o período é isócrono, né? O sistema é isócrono porque o período não depende da amplitude, né? Bom, eu vou fazer agora uma série de exercícios de aplicação dessas expressões que a gente obteve. Como é que a gente determina as constantes A e sigma e os valores da energia mecânica que é conservada em termos da amplitude e do K, né, da rigidez efetiva. Então aqui eu tenho um oscilador cuja amplitude é conhecida, é 0,2 metros, né? E a velocidade máxima é conhecida, né? A velocidade máxima é 1,2 metros por segundo. E aí eu quero calcular qual é que é o período de movimento, né? Só para lembrar, a velocidade máxima num movimento oscilatório simples, né? Movimento harmônico simples, né? Ela ocorre quando a energia potencial, lembra, né? Conservação de energia mecânica, né? Os máximos da energia cinética, que são os máximos da velocidade, correspondem aos mínimos da energia potencial. Lembrando que a energia potencial a gente colocou como sendo zero, né, na origem. Então, a gente já sabe que o x, né, a posição correspondente à velocidade máxima é x igual a zero, ou seja, passando pela origem, né, do sistema de coordenadas. Então, com essas duas informações, amplitude e velocidade máxima, eu quero calcular o período
do movimento, né? A gente sabe que a energia mecânica conservada, ela depende da amplitude, acabamos de demonstrar, né? A energia mecânica é um meio de K quadrado, né? Lembrando que essa energia mecânica, né, ela também é igual ao valor máximo da energia cinética, né, que é 1 meio massa velocidade máxima ao quadrado. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a potencial em qualquer ponto do movimento, né? Por exemplo, quando a partícula está passando pela origem, a sua energia cinética é máxima e essa energia potencial é nula, né? Com essa expressão aqui, né, a expressão da E em termos de A, e o valor da energia mecânica na origem, né, calculada na origem, a gente consegue relacionar a amplitude com a velocidade máxima, né? A gente consegue mostrar aqui que K ao quadrado é igual a massa, velocidade máxima ao quadrado. Com isso, a gente consegue calcular quanto é que a razão é a m sobre K, né? Isso é o inverso de ômega zero ao quadrado, né? Então, consegue escrever m sobre K em termos do quadrado da amplitude e o quadrado da velocidade máxima, né? E aí a gente já tem tudo necessário para calcular o período, né? O período é 2π sobre ômega zero. E o ômega zero a gente obtém escrita ômega zero em termos de A e de V máximo, né? A gente pode mostrar aqui o inverso de ômega zero é justamente A sobre o V máximo, né? A gente pode calcular, então, o período vai ser 2π A sobre V máximo, né? Dependendo da amplitude e da velocidade máxima. Colocando os valores numéricos, né? Tanto da amplitude, que é 0,2 metros, e da velocidade, que é 1,2 metros por segundo, a gente mostra numericamente, né? Que o período desse movimento é 1,05 segundos, né? Aqui um segundo exemplo, onde eu vou construir a equação horária de movimento explícita, né? Eu vou escrever a equação de movimento identificando quem é a amplitude e quem é a constante de fase sigma e ou quanto é que vale o ômega zero, né? Então aqui eu tenho uma partícula de massa de meio quilo, né? Que está oscilando, né? Num oscilador que tem uma rigidez efetiva que é de 50 newton por metro, né? Com estas condições iniciais, ó. A posição inicial é 5 metros, né, à direita da origem, e a velocidade inicial é 50 metros por segundo positivo. Isso corresponde a esta condição inicial aqui, né? Em t igual a zero, né? Aqui está a origem, né? A posição inicial é 5 metros, significa que é a direita da origem, né? E a velocidade inicial, né, em tempo igual a zero, é 50 metros por segundo positivo, ou seja, a partícula em t igual a zero está andando para a direita, né? Relativo ao eixo do x positivo, né? Na posição x igual a zero. Tá? Essa é a condição inicial. Dada essa condição inicial e as características da massa e do K, eu quero obter a equação de movimento, né? Explicitamente. Lembrando, a equação de movimento é essa daqui, né? É A seno de ômega zero t mais sigma, onde a gente precisa determinar das condições iniciais quanto é que é A e sigma neste caso. Né? Primeiro, que a coisa que a gente vai fazer é obter a velocidade angular, né? A inicial, que é o ômega zero, né? Lembrando que o ômega zero é a raiz de K sobre M, né? Usando, então, o K e o M dados, né? A gente consegue obter que a ômega zero, a frequência angular, né? É 10 radianos por segundo, usando unidades SI para as quantidades, né? 10 radianos por segundo. Como o ômega zero, a gente vai... E as condições iniciais, a gente pode calcular agora as constantes sigma e A, né? Lembrando, tangente de sigma é x0 ômega zero dividido por v0, substituindo essas quantidades, a posição inicial, a velocidade angular de oscilação, que é 10 radianos por segundo, e a velocidade inicial, que é 50 metros por segundo. A gente consegue mostrar que tangente de sigma é 1, né? Isso significa que sigma é inverso da tangente, ou arctangente de 1. O arctangente de 1 é π sobre 4 radianos, ou 45 graus, né? Lembrando que aqui no SI, ângulos estão medidos em radianos sempre. Né? Então, a constante de fase vai ser π sobre 4. A amplitude A também é obtida a partir das condições iniciais, né? Aqui em termos de x0, v0 e de ômega zero, né? Então, basicamente, eu tenho raiz quadrada de posição inicial, que é os 5 metros ao quadrado, mais a razão da velocidade pela frequência angular ao quadrado, né? Que é o 50 e o 10. Isso vai dar 5 raiz de 2 metros como sendo a amplitude de movimento.
E aí a gente pode escrever a equação horária explicitamente, o x de t, né? É igual à amplitude, que é 5 raiz de 2 metros, né? Seno de ômega 0 t mais sigma, onde ômega 0 é 10 radianos por segundo, né? E a constante de fase, sigma, é mais π sobre 4, que corresponde a uma tangente de sigma igual a 1, que é dada pelas condições iniciais. Essa é a equação horária do movimento, explicitamente, né? Dadas essas condições iniciais. Agora eu vou calcular, para essa mesma equação horária de movimento, né, para essas mesmas condições iniciais, eu quero analisar outras quantidades, né? Agora eu quero analisar a questão da dependência temporal, né? Eu quero calcular qual é que é o menor tempo, né, para esse oscilador aí, né, que tem essas condições iniciais, né, a chegar na origem. Então, qual é que é o tempo mínimo, dadas essas condições iniciais, para que a partícula passe pela origem pela primeira vez? E depois eu quero calcular qual é que é o menor tempo, né, para que a partícula chegue na posição onde a velocidade instantânea é zero. A gente já mostrou na aula passada, né, que os pontos de velocidade instantânea zero são os pontos de retorno, né? No caso do oscilador, são justamente os limites nas amplitudes, né? Quando a partícula chega na amplitude do movimento, a sua energia cinética é zero, né? Ou seja, são pontos de retorno, né? Mais ou menos a posição x ou mais as posições x igual a mais ou menos a, que são as amplitudes, né, em torno da origem, são os pontos de retorno. Então eu quero calcular qual é o menor tempo para eu chegar no primeiro ponto de retorno, que é necessariamente, nessa condição inicial, é o ponto de retorno associado à amplitude mais a à direita da origem, né? Como é que vamos fazer a conta desses tempos mínimos, né? Bom, o menor tempo para eu chegar na origem, né? Bom, a gente sabe que da condição inicial, né, em x em tempo igual a zero, ela está em 5 metros, né? E eu quero calcular o tempo onde a posição nos dê zero, né? Ou seja, qual é que é o tempo para o qual, né, que eu estou chamando de T1, né? O tempo para o qual a posição é nula. Ou seja, o tempo para o qual eu vou passar pela origem, né? Então, x calculado em tempo igual a T1 é igual a zero. Esses são a equação, né, os tempos que são solução desta equação aqui, né, x de T1 igual a zero, são os sucessivos tempos onde a partícula oscilando vai passar pela origem. Né? Aqui eu estou escrevendo explicitamente o x em t igual a T1, usando a equação horária, né, a seno de ômega 0 T1 mais sigma, isso tem que ser zero. Isso vai acontecer quando o argumento do seno for números inteiros, né, múltiplos inteiros de π, né, π, 2π e assim por diante, né? Então, necessariamente eu vou ter vários T1s, né? Ou seja, eu vou ter vários tempos onde eu vou passar pela origem. Na verdade, eu tenho infinitos tempos onde eu vou passar pela origem, né? O primeiro tempo onde eu vou passar pela origem, claro, é quando n igual a 1, né? O tempo menor é quando t igual a 1. Em t igual a 1, então eu tenho esta igualdade, né? Ômega 0 T1 mais sigma é igual a π, a gente pode obter quanto é que esse tempo mínimo, né? Que é o menor tempo para passar pela origem pela primeira vez, né? Isso é a diferença de π pela constante de fase sigma, né? Dividido pela frequência angular, né? Ômega 0. Como a gente sabe essas quantidades, a gente pode calcular explicitamente quanto é que é o T1, né? O menor tempo para passar pela origem. É π menos sigma, a sigma a gente calculou que é π sobre 4, né? Dividido por ômega 0, que a gente calculou como sendo 10 radianos por segundo. Então, basicamente, o T1, né, é 3 quartos de π multiplicado pelo 10 a menos 1 segundos. Né? A gente consegue calcular que esse tempo, esse primeiro tempo que a gente passa pela origem é 0,23 segundos. Agora eu quero calcular qual é que é o menor tempo onde eu vou passar pelo ponto de retorno à direita, né? Ou seja, o primeiro ponto de retorno, né? A gente sabe que a condição inicial é esta, né? X ponto igual a zero é 50 metros por segundo. Eu quero calcular o tempo, que eu chamo de T2, né? Onde eu vou passar pelos pontos de retorno, né? X ponto calculado em T2, que são os tempos onde eu passo pelos pontos de retorno. Na verdade, eu tenho dois pontos de retorno, né? Uma à direita e uma à esquerda, né? Ou seja, são os pontos onde a velocidade instantânea é zero, né? A gente já sabe a expressão da velocidade, né? A ômega zero, cosseno de ômega zero t mais sigma, né? Isso é igual a zero. Então, essa condição vai ser satisfeita, esses tempos vão ser satisfeitos, tal que o argumento do cosseno, que é ômega zero T2 mais sigma, são múltiplos inteiros ímpares, né, de π sobre 2.
O menor valor de T2 corresponde a n igual a 1, né? E a gente pode calcular de novo, como no caso anterior, quanto é que vale esse tempo, né? O menor tempo para passar pelo primeiro ponto de retorno, que é o ponto de retorno à direita da origem, né? Lembrando que a partícula está andando para a direita, já com velocidade inicial positiva, né? O T2 aqui, então, é a diferença de π sobre 2 menos a constante de fase dividido por ômega zero. A gente sabe quanto é que é a constante de fase e o ômega zero. A gente consegue mostrar, então, numericamente, que o tempo T2, que é o menor tempo para passar pelo primeiro ponto de retorno, que é a direita da origem, é 0,078 segundos. Lembrando que x ponto igual a zero, né? A velocidade instantânea igual a zero corresponde a pontos de retorno. Né? Até o momento, eu fiz toda a análise do movimento unidimensional, né? Mas eu posso também ter movimento oscilatório no plano, né? Ou seja, eu posso ter um campo conservativo que seja tipo elástico em 2D, ou seja, aqui generalizar o caso unidimensional. Primeiro eu vou analisar o oscilador harmônico isotrópico, né? Onde as frequências de oscilação nas duas direções cartesianas são iguais. Né? Então, a expressão do oscilador harmônico isotrópico 2D, né, tem a expressão geral que é lei de Hooke, mas generalizada no caso 2D. Né? Ou seja, a força elástica é igual a menos K multiplicada pelo vetor posição, né? Lembrando que o centro de força está sempre na origem. Né? Estou mostrando aqui o caso 2D, né? O vetor posição é sempre medido a partir da origem, que está localizada, lembrando que a origem sempre coincide com o ponto de equilíbrio estável no meu campo de força. Né? Essa equação vetorial, no caso 2D, nos dá, na verdade, duas equações, né, para a força, para as componentes cartesianas da força. Né? A componente x da força é menos kx, né? E a componente y da força é menos ky, né? Lembrando que eu estou escrevendo o vetor posição nas suas componentes cartesianas, né? Aqui tem componente x e y, né? Então, resolver a equação de movimento no oscilador harmônico 2D isotrópico, né? Significa resolver a segunda lei, né? Força igual a massa vezes aceleração. No caso de uso do sistema de coordenadas cartesiano, isso corresponde a resolver duas equações diferenciais, né? Que é a segunda lei projetada nas duas direções cartesianas, né? Massa vezes componente da aceleração na direção x é igual a menos kx, e a outra equação, né? Massa vezes componente y da aceleração, né? Igual a menos ky, né? Vejam bem que a gente tem duas equações para resolver que são independentes, né? Uma que depende apenas da variável x e uma que depende apenas da variável y, né? Se a gente escrever k em termos de ômega zero, né? Como a gente mostrou no caso anterior, né? Ômega zero ao quadrado como sendo k sobre m, né? A segunda lei aplicada em cada uma das direções cartesianas nos dão, então, um sistema de duas equações diferenciais de segunda ordem, né? Homogêneas, com coeficientes constantes, né? Independentes, né? Uma na direção x e uma na direção y. A solução dessas duas equações diferenciais, né, são já sabidas, né, são periódicas, né, é exatamente como a gente resolveu no caso 1D em x, né. A solução em y é exatamente a mesma forma. Dado que o ômega zero aqui no oscilador harmônico isotrópico, né, isotropia significa igual em qualquer posição espacial, né, em qualquer lugar do espaço, né, as frequências de oscilação, tanto na direção x quanto na direção y, são exatamente iguais, né. As soluções são conhecidas, né, como a gente já sabe, né? X versus t é periódica, né? Aqui eu estou escrevendo cosseno, mas a gente mostrou como seno, né, anteriormente. Mas lembra, é sempre uma função periódica cujo argumento depende do tempo desta forma, né, ômega zero t, e uma constante de fase, né? Eu estou aqui dizendo que a constante de fase é menos alfa. Mas menos alfa é uma constante, né? Isso aqui equivaleria a o menos alfa aqui equivaleria à minha constante de fase na direção x, né? E na direção y tem o mesmo tipo de comportamento, né? A y de t, a solução é uma amplitude, né? B e uma função periódica de ômega zero t e uma outra constante de fase, menos beta aqui, né? A constante menos beta é nada mais é que a constante de fase na direção y, na nossa solução lá. É uma maneira de escrever
as constantes de fase, né? Tanto na direção x quanto na direção y, né? E A e B são as amplitudes. Mas, a princípio, a gente já consegue saber as equações horárias de movimento do oscilador isotrópico, né? É movimento periódico, né? Senoidal ou cossenoidal, em função do tempo. E as amplitudes A e B e as constantes de fase alfa e beta são obtidas a partir das condições iniciais, claro, né? Lembrando que a frequência angular é a mesma nas duas direções. A partir dessas equações horárias periódicas, né, similares nas direções x e y, eu vou combinar as duas, né, combinar essas duas equações horárias e obter a equação da trajetória, né, a partir da combinação dessas duas equações horárias. Por quê? Eu quero saber que tipo de trajetória uma partícula tem, né, se ela entra num campo de força que é elástico 2D, ou seja, se ela entra num campo de força que corresponde a um oscilador harmônico isotrópico. Que tipo de trajetórias ela pode ter nesse tipo de campo de força? No caso 1D, ela só tem um tipo de trajetória possível, né? É um movimento oscilatório entre as amplitudes, né? No caso 2D, quais são as trajetórias possíveis, né? Então, para isso, eu vou pedir permissão para vocês para fazer a derivação, né, de quais são as equações da trajetória, das trajetórias, né, combinando as duas equações horárias. Para isso, eu vou brincar um pouquinho com as expressões das equações horárias, né? Primeiro, eu vou partir. O que é a equação horária, né? É y em termos de x ou x em termos de y, né? Ou seja, a gente vai ter que abstrair, né, absorver a dependência temporal para obter a equação da trajetória. Então, primeiro, eu vou partir da y de t, né, que é b cosseno de ômega 0t menos beta, essa equação horária na direção y, né? E aqui, para de alguma maneira, eu tenho que absorver o tempo, e na absorção do tempo eu tenho que colocar o tempo em termos de x. É isso que eu vou ter que fazer. Eu vou mostrar os truques de como é que eu vou fazer isso, né? Então, primeiro, aqui dentro do argumento do cosseno, na y de t, eu vou somar e subtrair alfa, né? Lembrando que alfa é a constante de fase associado à solução x de t, né? Tá aqui. Então, primeiro eu somo e subtraio alfa, né? Com isso, eu vejo que quando eu faço essa brincadeira, esse truque, né? O y de t vai depender do cosseno de uma soma, né? O argumento do cosseno é uma soma de ômega 0t menos alfa e a diferença alfa menos beta, né? Lembrando que alfa menos beta é a diferença entre as constantes de fase, né? Do movimento nas duas direções cartesianas, né? O uso de identidades trigonométricas, né? Cosseno da soma pode ser expandido em termos de produtos cosseno, cosseno, seno, seno dos argumentos, né? Então, basicamente, eu tenho cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno beta. Quando eu aplico essa identidade trigonométrica a essa expressão aqui, né? Eu vou obter dois termos, né? Uma que é cosseno de ômega 0t menos alfa, multiplicada por cosseno da diferença alfa menos beta, menos seno, né? Seno, seno de ômega 0t menos alfa e seno da diferença alfa menos beta. Certo? Basicamente, estou usando a identidade trigonométrica. Aqui a gente vai simplificar um pouco as constantes, lembrando que alfa menos beta é uma constante, né? Que são as diferenças das constantes de fase em cada uma das direções espaciais, né? Então, o sigma, eu vou chamar de sigma a diferença entre alfa e alfa menos beta, né? Então, só para compatificar a notação. E lembrando também que a x sobre a, né? X sobre a é justamente cosseno de ômega 0t menos alfa, né? Isso é da equação horária de movimento, né? X sobre a é justamente cosseno de ômega 0t menos alfa. Ou seja, eu estou agora já fazendo a identificação do tempo com x, né? Cosseno de ômega 0t menos alfa é x sobre a. Se cosseno de ômega 0t menos alfa é x sobre a, eu também consigo calcular seno de ômega 0t menos alfa, né? Lembrando que cosseno ao quadrado desse argumento mais seno ao quadrado desse argumento tem que ser 1, significando então que seno de ômega 0t menos alfa deve ser igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de ômega 0t menos alfa, né? E lembrando que como cosseno, né, está relacionado com x sobre a. Então eu consigo mostrar aqui, né, substituindo o cosseno quadrado em termos de x sobre a ao quadrado, né,
eu também consigo escrever o seno, né, de ômega 0 menos alfa em termos de x sobre A. Então, duas coisas, né? Compactificação da notação, diferença alfa menos beta é sigma, uma constante, né? E ainda vou escrever tanto o cosseno, este cosseno, quanto esse seno, explicitamente em termos de x sobre A. Né? Então, eu tenho y de t, ou y, né? É b, que multiplica cosseno de ômega 0 t menos alfa, que é x sobre A, cosseno da diferença de alfa menos beta, que é cosseno de sigma na notação compacta, menos b, seno de ômega 0 t menos alfa, que é a raiz quadrada de 1 menos x sobre A ao quadrado, seno da diferença de alfa menos beta, que é seno de sigma, certo? Agora, a gente já absorveu a dependência temporal. Eu já tenho uma equação da trajetória, tá? Eu já não tenho mais dependência em t aqui, tá? Eu estou escrevendo y em termos de x. Se eu quisesse parar aqui, eu já tinha. Essa equação aqui já nos dá a equação das trajetórias num campo de força que é correspondente ao oscilador isotrópico, né? 2D. Eu vou brincar um pouquinho mais só para a gente abrir um pouco mais as expressões e identificar que tipo de trajetória eu vou ter. Então eu vou brincar um pouquinho, mas a princípio a equação da trajetória já está dada, né? Vocês vejam bem que a equação da trajetória vai depender das amplitudes, né? A e B, e de quanto é que vale as constantes de fase, na forma da diferença alfa menos beta, né? Que é a constante sigma. Dadas essas três quantidades, eu consigo determinar que tipo de trajetória a partícula tem neste campo de força. Então, eu vou só brincar um pouquinho aqui nessa equação da trajetória, né? Eu vou tentar, então, primeiro, eu vou multiplicar ambos os lados por A, para a gente tirar o A do denominador, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar ambos os lados dessa equação por A, né? Com isso, a gente fica com a dependência, tira a dependência do denominador de A. Vou agrupar todo mundo que é constante no lado esquerdo e é dependência de xy no lado direito, né? Todas as constantes do lado direito, tudo que depende de xy no lado esquerdo, né? Antes disso, a gente vai só colocar a dependência de x e y na esquerda, todas as constantes multiplicado o x quadrado na direita, levamos ao quadrado esta equação, e isolamos depois de levar ao quadrado ambos os lados, separamos à esquerda todos os termos que dependem de x e y. Vejam bem que no quadrado a gente tem dependências quadráticas em x e y e termos lineares em x e y. E, claro, termos constantes, né? Basicamente, aquela equação de trajetória aberta um pouquinho mais, né? Ela tem esta forma funcional, que é a que eu vou usar para alguns casos particulares, né? Mas, basicamente, esta é uma outra forma de ver a equação da trajetória, né? Eu tenho termos quadráticos e lineares em x e y, e no lado direito os termos constantes, né? Que dependem das duas amplitudes, né? De movimento na direção y e x, e a diferença das constantes de fase na forma da constante sigma. Que trajetórias são essas, né? Então, para fazer exemplificações de que tipo de trajetórias a gente pode ter, eu vou fazer alguns exemplos particulares, né? Para os valores de sigma, né? Para as constantes de fase, né? Vamos supor, então, por exemplo, eu tenho um caso físico onde a constante sigma, que é a diferença entre as duas constantes de fase de movimento na direção x e y, né? Vale mais ou menos π sobre 2. Por exemplo, eu tenho um caso físico aí no oscilador isotrópico que o sigma dê esse valor, mais ou menos π sobre 2. Se sigma é mais ou menos π sobre 2, isso significa que o seno ao quadrado de sigma vai ser 1 e o cosseno de sigma vai ser 0. Isso simplifica a equação da trajetória se o sigma tem esses valores, né? Se eu substituir, então, seno de sigma como 1 e cosseno de sigma 0, a gente consegue obter que, para esse caso particular, para essa condição inicial, a equação da trajetória tem esta cara, é quadrática em x e y, né? Se eu dividir ambos os lados dessa equação por b quadrado ao quadrado, o que a gente obtém é justamente a equação da elipse, né? Onde os semi-eixos aqui, né, são A e B, que são as amplitudes de movimento na direção x, y, né? Independentes, né? Então, no caso particular, onde a constante de fase, né,
a diferença das constantes de fase vale mais ou menos π sobre 2, a trajetória da partícula dentro desse campo de força é uma trajetória fechada que é elíptica. E ainda os semi-eixos dessa elipse são determinados a partir das amplitudes A e B. Claro que um caso particular da elipse é o círculo, né? Se as amplitudes A e B são iguais, né? A gente vai ter um movimento num círculo, né? Um movimento circular com um raio, por exemplo, igual a A, né? Então, tá claro aqui que se sigma for mais ou menos π sobre 2, a gente pode ter duas trajetórias fechadas, né? Ou elíptica ou circular. Um outro caso é quando sigma, por exemplo, dá zero, né? A diferença das constantes de fase dá sigma igual a zero, né? De novo, se eu substituir sigma igual a zero aqui na nossa equação geral, né? Os senos vão ser zero e os cossenos vão ser 1. E aí a gente vai obter, com sigma igual a zero, essa equação. Agora aqui a gente já tem termos lineares de x, y, né? A gente vê que para sigma igual a zero, a gente tem um quadrado perfeito na direita aqui da equação da trajetória, né? Como é um quadrado perfeito, a gente pode escrever explicitamente esse quadrado perfeito, é bx menos ay ao quadrado, né? E a gente consegue ver que esta condição para sigma igual a zero corresponde a uma trajetória que é esta daqui, né? Y igual a b sobre ax. Isso significa que eu vou ter um movimento oscilatório sobre uma reta, né, que tem coeficiente angular b sobre a. Então, o movimento oscilatório vai ser na diagonal, né, onde essa reta diagonal tem coeficiente angular b sobre a, e a partícula vai passar pela origem do sistema de coordenadas, né, no seu movimento oscilatório, que é o ponto de equilíbrio estável, né? De outra forma, se o sigma agora é mais ou menos π, né, a gente tem uma equação horária muito parecida, né? Quando o sigma é mais ou menos π, então o seno continua sendo zero, mas o cosseno vai ser menos 1, né? O cosseno de sigma vai ser menos 1. Com isso, a gente tem essa equação horária, essa equação da trajetória, que é um pouquinho diferente do caso anterior, só tem troca de sinal no termo misto, né? De novo, a gente pode abrir em quadrado perfeito, né? Compactificar em quadrado perfeito, e a gente vê que a condição é tal que a trajetória vai ser também uma reta, só que agora essa reta agora é descendente, né? Cujo coeficiente angular é menos b sobre a. Então, eu estou só mostrando alguns exemplos, né, que da equação da trajetória geral para o oscilador harmônico isotrópico, né, dependendo de quanto vale a constante de fase sigma, né, ou a diferença das constantes de fase, né, alfa menos beta, eu vou ter diferentes tipos de trajetória, mas em geral são sempre fechadas, né, elípticas, circulares, movimentos sobre um segmento de reta, né, tanto reta descendente quanto reta ascendente. Tudo vai depender, então, das constantes de fase individual, né? Certo? Aqui, só para encerrar a aula, né, eu vou analisar o que aconteceria, né, se as frequências de oscilação, né, não fossem iguais nas duas direções, tá? Isso é o famoso, é o chamado oscilador harmônico anisotrópico, né? O isotrópico é quando as frequências de oscilação são iguais nas duas direções, ômega zero igualzinho nas duas direções cartesianas, né? Agora, se as frequências angulares são distintas, né? Por exemplo, é ômega x na direção x e a frequência angular na direção y é diferente, ômega y, né? Ou seja, essas duas quantidades aqui são distintas, né? A gente vai ter o oscilador harmônico anisotrópico, no caso 2D, né? A única coisa que vai mudar, claro, nas equações horárias de movimento é a substituição de ômega zero pelas frequências angulares correspondentes em cada uma dessas direções, né? Ômega x e ômega y, né? O procedimento para obter a equação da trajetória é exatamente o mesmo que no caso anterior, só que muito mais complicado, né? Como as frequências angulares são diferentes, obter a partir das equações horárias a equação da trajetória, ou seja, y de x, é muito mais complexo que no caso anterior. Eu só vou resumir aqui que tipo de trajetória a gente pode ter, né? Em geral, as trajetórias de uma partícula num oscilador harmônico anisotrópico, né? Onde as frequências são diferentes em cada direção, são chamadas curvas de Lissajous ou Baldrich, né? Mas são sabidas, né? Dadas as condições iniciais, né? Alfa, B, A, B, alfa, beta e as frequências, a gente consegue determinar numericamente, às vezes analiticamente, mas em geral é numericamente, né? Solução numérica, né, para as equações da trajetória, né?
que são esses tipos de curva, né? Bom, eu posso ter tanto trajetórias abertas, né, curvas abertas, quanto fechadas para as trajetórias das partículas, né? A gente sabe que no movimento com um oscilador harmônico anisotrópico, a gente só vai ter trajetórias fechadas, né, se a razão entre as frequências angulares nas duas direções, que é o ω(x) dividido por ω(y), né, for uma fração racional. Ou seja, eu só vou ter curvas fechadas no oscilador harmônico 2D anisotrópico se a razão das frequências angulares nas duas direções for uma razão de números inteiros, né? Isso é chamada fração racional, né? Então, se a razão dos ômegas, né, na direção x e y for uma fração racional, aí sim a gente vai ter trajetórias fechadas, né? Aqui eu só estou representando um tipo de trajetória fechada, que é uma curva de Lissajous, né? Para o movimento oscilatório, o movimento da partícula no oscilador anisotrópico, né? Dado a constante de fase sigma π sobre 2, né, que é a diferença, né, do alfa com o beta, né? E a razão, né, entre as frequências sendo uma fração racional, né, um meio, né, a razão de dois números inteiros, né? Nesse caso, a gente sabe que a trajetória vai ser fechada. Para esse caso particular, a forma da curva é fechada, é tipo uma gravatinha borboleta, né? Onde o centro de força está aqui na origem, né? E os tamanhos máximos na direção x e y, onde a partícula desenvolve movimento nessa trajetória fechada, é a 2A e 2β, né? Eu só deixei aqui um link onde vocês podem simular, né, as diferentes curvas de Lissajous, dando as condições iniciais, né? Qual é que é a razão entre as frequências e as condições iniciais na forma das diferenças das constantes de fase. Eu encerro aqui a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar comentando sobre o oscilador harmônico, voltando para o caso unidimensional, né? E a gente vai analisar, na verdade a gente vai introduzir, né, o conceito de espaço de fase, né? Aqui a gente obteve as equações horárias e as equações das trajetórias, né? A gente na aula que vem vai definir o que é um espaço de fase, o que é um caminho de fase, como é que a gente pode utilizar esse conceito de caminho e espaço de fase para analisar qualitativamente a forma de movimento da partícula, né? Sem necessariamente resolver as equações de movimento. Então, é uma técnica poderosa, a técnica do espaço de fase, né? A técnica de espaço de fase, a representação do espaço de fase, nos permite obter qualitativamente qual é que é a forma do movimento, sem necessariamente resolver as equações horárias, que podem ser complexas, né? Às vezes as equações horárias, as equações de movimento só tem solução numérica, né? Mas a gente consegue entender como é que é qualitativamente o movimento a partir da análise do espaço de fase e os caminhos de fase. Então, na aula que vem, a gente vai analisar esses conceitos novos, né? Que é espaço de fase, como é que a gente analisa a trajetória via espaço de fase e assim por diante. E também a gente já vai introduzir a questão da dissipação, né? O que acontece com o movimento de uma partícula que inicialmente estava num campo conservativo, né? E quando a gente introduz dissipação, né? Qual é que é o efeito na energia mecânica e qual é que é o efeito no espaço de fase quando a gente introduz dissipação da energia mecânica, né? A gente vai ver que o efeito é, no espaço de fase, o aparecimento de atratores, né? Que são pontos do espaço de fase que são convergência, né? Dos caminhos de fase quando a gente tem dissipação num sistema oscilatório. Então, eu encerro a aula de hoje por aqui. Ela está bem extensa, desculpe falar mais rápido, mas eu tinha muita coisa para falar. Nos vemos, então, na sexta-feira, então, ainda na questão dos osciladores, né? E os conceitos de espaço de fase e de caminho de fase. Fico à disposição de vocês, senão nos vemos na sexta-feira. Certo, pessoal? Algum comentário? Carlos está sozinho aí? Tudo certinho, até sexta. Continuamos com os osciladores e analisando os espaços de fase, então, e caminhos de fase na aula que vem. Essa técnica nova. Na aula que vem, que ela é bem poderosa, né? Se a gente não sabe resolver diretamente as equações horárias, né? Se é difícil de resolver as equações horárias, pelo menos a gente consegue entender qualitativamente o que vai acontecer, né, do movimento da partícula num campo conservativo ou
com dissipação. Certo? Abração até sexta.